Fala pessoal, voltamos para dar continuidade ao documentário sobre Fangio. Para quem não viu a primeira e a segunda parte, onde falamos sobre a sua vida pré-Fórmula 1 e sobre a sua primeira temporada até chegar nas Flechas de Prata, vou deixar os vídeos aqui na descrição. 1954 começa com Fangio na Maserati, mas após a FIA divulgar a mudança nas regras para os motores, que passariam de 2.0 aspirados para 2.5 aspirados, Fangio firmou o contrato para correr na Mercedes, que, interessado no novo regulamento, retornaria à Fórmula 1 a partir do GP da França em Rasgos no dia 4 de julho, sendo a quarta corrida de 9 nesse campeonato. Então a temporada começa com o GP da Argentina em Buenos Aires, em 17 de janeiro, onde Fangio larga em terceiro, atrás das Ferraris de Farini e Gonzalez. Porém, durante a corrida não toma conhecimento do poder das 625 e deixa os carros do Maranello para trás e vence com uma diferença de 1 minuto e 19 segundos sobre Farina e 2 minutos e 1 segundo sobre Gonzalez. Essa foi a primeira vitória de Fangio em casa, na Fórmula 1, e ficou marcada pela última pole da carreira de Farina. Essa pole marca o recorde de piloto mais velho a conquistar, com 47 anos e 79 dias. A segunda prova do ano foi a Indy 500, e mais uma vez apenas pilotos estadunidenses participaram. Então bora para a terceira prova, em Spa, na Bélgica, em 20 de junho. Vale citar que antes deveria ter acontecido o GP da Holanda em Zandvoort, que foi cancelado por problemas financeiros local. Spa, com seu gigantesco traçado de 14,1 km, viu Fangio chegar apenas no segundo dia dos treinos, para participar do seu último GP dirigindo a Maserati 250F. Fangio pulverizou os tempos das Ferraris e marcou a pole com 4 minutos, 22 segundos e 1 décimo, ficando 1,5 segundos à frente de Gonzalez e 3,9 segundos à frente de Farina, que reclamava do acerto do carro. A corrida começou e as Ferraris pularam à frente de Fangio, e ao completar a primeira volta, Gonzalez abandona por problema no motor, e Farina abandona na quarta volta também com problema no motor. Mas Mike Hawthorn, com a outra Ferrari, vinha forte. Fangio teve que parar para trocar a viseira, como era chamado aquele pequeno para-brisa do carro. Então Hawthorn assume a ponta e abre quase 1 minuto sobre Fangio. Porém, aos poucos, Hawthorn vem perdendo rendimento e vem para os boxes para Gonzalez assumir o carro. Chegando nos boxes, Hawthorn desmaia e tem que ser retirado de dentro do carro. Gonzalez vai para a pista e retorna aos boxes na volta seguinte para consertar um cano de escape furado que estava vazando fumaça para dentro do carro, motivo pelo qual havia Hawthorn desmaiado. Então, com isso, Fangio teve vida fácil para vencer e ainda fazer a melhor volta, marcando um hat-trick nesta corrida. Maurício Trintignant colocou sua Ferrari em segundo e Stirling Moss, com o Maserati privado, subiu ao pódio pela primeira vez. Então chegamos na França para a estreia da Mercedes, que vinha com 4 carros, liderados por Fangio e seguidos de uma trinca alemã, Hans Hermann, Karl Kling e o veterano piloto de pré-guerra Hermann Lang, que acabou não participando desse GP. Fangio chegou e mostrou a que veio, e fez a pole 1 segundo à frente de Kling, e Ascari colocou seu Maserati privado em terceiro, já que seu Lancia D50 não havia ficado pronto. Vale citar aqui que Ascari resolveu sair da Ferrari para correr pela novata Lancia. Parece que não começou muito bem. A corrida começou, Fangio e Kling sumiram com suas Mercedes W196 Streamliner. Estavam muito à frente do seu tempo. As Ferraris tentaram, mas nem de perto chegaram. E Farina e Hawthorn abandonaram, pois seus motores explodiram. Nem tudo foi flores para a Mercedes, pois Hans Hermann abandonou por quebra no motor, mas sem antes deixar anotada a volta mais rápida. E a disputa pela liderança era intensa, com troca de posições constantes. Tanto que, para evitar problemas na penúltima volta, a Mercedes dá ordem de cessar a disputa e Fangio trazer o carro na liderança, seguido por Kling, que parece que não gostou muito, já que terminou a corrida a 1 décimo de Fangio, meio carro do lado. Ali mostrava que os Mercedes não retornaram à Fórmula 1 para a brincadeira, e em um final de semana alegre para os alemães, que fizeram a dobradinha na Fórmula 1 e venciam a Hungria na final da Copa do Mundo na Suíça no mesmo dia. 2 semanas depois, em Silverstone, todos estavam ansiosos para ver se o desempenho dos Mercedes repetiria. E a princípio sim, Fangio fez a pole 1 segundo à frente de Gonzalez de Ferrari. Porém, a outra Mercedes participante fez apenas o 7º tempo, a 3,1 segundos de Fangio. Isso gerou certa estranheza, já que Kling estava com o mesmo ritmo de Fangio na corrida anterior. Na corrida, se viu as Mercedes difíceis de controlar. Kling não conseguia avançar, tanto que terminou no mesmo 7º lugar. E Fangio por muitas vezes acertou os tambores de óleo que delimitavam certas áreas do circuito e com isso foi ficando para trás
e viu a Ferrari fazer dobradinha com Gonzalez e Hawthorne e o incrível Onofre Marimon, que havia largado na 28ª posição com seu Maserati, chegar em terceiro à frente de Fangio. É sabido que John Watson tem um recorde de vencer uma corrida largando em 22º, mas cabe aqui mencionar que Marimon ganhou 25 posições nessa corrida. Não tenho certeza, mas deve ser um recorde de ganho de posições em uma corrida. Se alguém souber, coloca a resposta aqui nos comentários. Ah, mais um detalhe importante e interessante dessa corrida. Foi que a volta mais rápida foi de 1 minuto e 50 segundos sem a contagem dos décimos, o que implicou em Fangio e mais 6 pilotos terem que dividir esse ponto extra. Já pensou o campeonato ser decidido por 1/7 de ponto? Após essa apresentação não tão espetacular da Mercedes, Fangio solicitou à Mercedes que fizesse uma versão do W96 sem essa cobertura aerodinâmica sobre as rodas. Algo mais normal para correr em circuitos que não tinham tantas retas de alta velocidade, que foi o caso de Silverstone, que necessitava de um carro bom de curvas de alta. E foi assim que a Mercedes entregou seu W96 para correr em Nürburgring 2 semanas depois. Durante os treinos, Fangio viu seu compatriota Onofre Marimon não conseguir fazer a curva Verseifen e bateu em um barranco capotando seu Maserati. Foi resgatado com vida, mas faleceu ainda antes de sair do circuito. Por sinal de respeito à equipe da Maserati, não participou da corrida. Fangio engoliu a tristeza e colocou sua Mercedes para largar na pole, seguido da Ferrari de Hawthorne. Na corrida, Fangio e Kling, que havia largado em quarto, dispararam na frente, enquanto Hawthorne e Moss abandonaram. Gonzalez, que vinha em terceiros, sentido da perca de seu compatriota, começa a perder rendimento e é chamado aos boxes para Hawthorne assumir, e que com a parada demorada de Kling assume a segunda posição e vai para cima de Fangio, e consegue ir diminuindo a vantagem, até a chuva chegar, que obrigou a fazê-lo diminuir o ritmo e contentar-se com o segundo lugar. Essa corrida está marcada como a mais longa corrida em andamento, pois nesse ano havia passado de 18 para 22 voltas no imenso traçado de 22,8 km, levando 3 horas 45 minutos e 45 segundos sem pausas. Para o GP da Suíça em Bremgarten, se Fangio vencesse, já herdaria o título com 2 provas de antecipação. Agora, com o aumento de provas, contavam-se 5 e descartava-se 4. E adivinha? Apesar de largar em segundo, Fangio assumiu a ponta na largada e liderou de ponta a ponta, marcando a volta mais rápida sem dar chances a Gonzalez. Fangio conquistava seu segundo título mundial e correndo por 2 equipes diferentes no mesmo ano, algo que jamais se repetiu. Esse foi o último GP da Suíça, pois o governo proibiu as corridas no país após o desastre acontecido em Le Mans no ano seguinte, onde aconteceu o maior desastre da história do automobilismo, onde faleceu o piloto francês Pierre Levert e 83 espectadores, ferindo quase 180 pessoas. Eu vou deixar esse vídeo no pós-créditos e assiste quem quiser, são imagens bem fortes. A Suíça só derrubou essa proibição em 2015, e parcialmente, pois liberou uma prova da Fórmula E na capital Zurique em 2018, e vendo a segurança que agora existia no automobilismo, em março desse ano de 2023 liberou totalmente o automobilismo em seu país. Ainda faltando 2 provas para terminar o campeonato, já vencido por Fangio, ele pôde relaxar. Não mesmo. Em Monza, 2 semanas depois, com o modelo Streamliner, fez pole e venceu com 1 volta sobre Hawthorne, mas não levou a melhor volta, mérito de Gonzalez. Antes de chegar à Espanha para a última prova, a Mercedes queria mostrar para sua terra natal a força de seus carros, e essa foi a única corrida extra-campeonato que fizeram, no circuito de Avos, um circuito que muito lhe convinham, já que eram os carros mais rápidos em reta do campeonato. Em uma procissão de 60 voltas, as 3 Mercedes chegaram juntas, separadas por 0,9 segundos, com Kling à frente de Fangio e Hans Hermann fechando a trinca. O quarto colocado, André Piletti do Gordini T16, chegou 3 voltas atrás. Então na Espanha, para fechar 1954, esperava-se mais um passeio das Mercedes, mas o Lancia D50 de Ascari finalmente ficou pronto, na última corrida. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! E incrivelmente fez a pole, o que colocou alerta nas flechas de prata para o ano seguinte. A corrida em si foi desanimadora para os pilotos da Lancia, pois Villoresi abandonou após a primeira volta com problema nos freios e Ascari na volta 9 por problemas de embreagem.
sobrou para Fangio e Hawthorne disputarem pela liderança. Porém, Fangio estava com um vazamento de óleo e teve que tocar a máquina o mais suave possível, perdendo o segundo lugar para Luigi Musso de Maserati e contentando-se com o terceiro lugar, uma volta atrás de Hawthorne. E o campeonato terminava assim, com o domínio argentino, Fangio levando o título e González o vice. Com essa vitória na Espanha, Hawthorne pescou a terceira posição de Trinckman. Para 1955, a Mercedes vinha com o seu W196 com desempenho aprimorado e trazia para a equipe Stirling Moss junto a Fangio. Fangio se submeteu a um programa de treinamento extenuante em um esforço para manter seu nível de condicionamento físico alto, comparável ao de seus rivais mais jovens. O GP da Argentina abriu a temporada em 17 de janeiro, em um escaldante verão de 40 graus, e temperatura da pista em 57 graus. Fangio, muito inteligente, um mês antes da corrida, retornou da Europa para se acostumar ao clima e reduziu seu consumo de água para 1 litro por dia, o que foi crucial para vencer a corrida, em que largaram 21 carros e só terminaram 7. E desses 7, ele e o também argentino Roberto Mieres foram os únicos a completar a prova sem ceder a posição para outros pilotos finalizarem. Os europeus sofreram um bocado nessa corrida, e para Fangio foi ainda mais difícil, pois o chassi do W196 esquentou tanto próximo ao escapamento que a perna direita de Fangio sofreu queimaduras graves, que levaram 3 meses para se cicatrizar. Por sorte, a próxima corrida do campeonato seria só em maio. Quando perguntaram a Fangio a razão por que não parou, ou por que não se sentia cansado de correr todo aquele tempo debaixo de grande calor e com a perna queimando, disse que era tudo uma questão mental. Abre aspas. Imaginei que o meu cockpit estava cheio de gelo. Fecha aspas. Não sei nem o que comentar. Chegando em Mônaco no dia 22 de maio, Fangio larga na pole com Ascari em segundo e Moss em terceiro, separados por 1/10 de segundo. Na largada, Moss passa Ascari e as Mercedes disparam na frente até pouco mais da metade da corrida, quando Fangio abandona com problemas na transmissão e Moss por estouro do motor. Estava tudo certo para Ascari vencer, mas aí ele foi dar um tibum nas águas do Principado. Quê? Isso mesmo, Ascari caiu no mar. História essa que eu vou contar no episódio sobre o Ascari, o próximo vídeo aqui do canal. Então, a vitória caiu no colo de Maurício Trinckman, da Ferrari. Aí tivemos a Indy 500 e em seguida a corrida na Bélgica, em Spa, onde Fangio larga em segundo atrás de Eugênio Castellotti da Lancia e à frente de Moss, seu companheiro de equipe. Mas na corrida as Mercedes sumiram na frente, Castellotti abandonou e Farina de Ferrari fechou o pódio quase 2 minutos atrás de Fangio. Na semana seguinte, aconteceu o desastre nas 24 horas de Le Mans em 11 de junho, que matou Pierre Levesque e 83 espectadores. Posteriormente, levaria ao cancelamento dos grandes prêmios de França, Alemanha, Espanha e Suíça. A rodada francesa, que deveria ser realizada em Reims, entre as rodadas holandesa e britânica, em 3 de julho, foi remarcada para 25 de setembro e posteriormente foi cancelada. Em seguida, a prova alemã, marcada para 31 de julho em Nürburgring, a rodada suíça em Bremgarten, planejada para 21 de agosto, e a rodada espanhola em 23 de outubro em Pedralbes, seguiram o mesmo exemplo e foram canceladas. Pedralbes e Bremgarten foram então abandonadas e nunca mais foram usadas para corridas devido ao alto risco das suas corridas. Poucas horas após o desastre, a Mercedes reuniu-se de emergência em Stuttgart e após algum tempo decidiu abandonar a competição e Fangio nunca mais iria correr em Le Mans. E o acidente causou uma grande discussão ao redor da segurança nas pistas, que estava inadequada para os carros tão rápidos. Na semana seguinte, o GP de Zandvoort, na Holanda, aconteceu normalmente e a trinca da Mercedes largou na frente, com Fangio na pole. Durante a corrida, Fangio e Moss seguiram sem problemas para fazer a dobradinha, mas o terceiro carro da Mercedes, de Carl Klien, quebrou e Luigi Musso fechou o pódio de Maserati. 16 de julho, a Fórmula 1 desembarcava em Aintree para o GP da Grã-Bretanha, primeira vez que não seria disputado em Silverstone. Até aí, nenhum cancelamento havia sido divulgado, e a Mercedes veio com 4 carros, largando nas 5 primeiras posições, com Jean Bera da Maserati largando em terceiro. Mas dessa vez o pole foi Moss. Durante a corrida, Bera abandonou na volta 9 e as Mercedes foram os 4 primeiros a cruzar a linha de chegada, com Moss vencendo sua primeira corrida, que muito foi comentada, que Fangio teria deixado Moss vencer por estar correndo em casa, mas Fangio negou e sempre disse que Moss foi mais rápido naquele dia. Nesse momento, o campeonato estava assim.
Fangio em primeiro com 33 pontos, Moss em segundo com 22, seguido das Ferraris de Trinkman e Farina. Um campeonato aberto, mas com mais 2 vitórias nas últimas 5 provas do campeonato, Fangio seria campeão novamente. Porém, alguns dias depois da corrida, foi confirmado o cancelamento de 4 das 5 corridas restantes, o que automaticamente tornou Fangio campeão da temporada de 55. Notícia ruim para Moss, que ainda tinha chances e que estava no hype, já que tinha vencido a última corrida. De qualquer forma, em 11 de setembro, tivemos o GP de Monza para encerrar o campeonato e coroar Fangio tricampeão mundial, que, sem necessidade de vencer, fez a pole e venceu a corrida, em dobradinha com Piero Taruffi. Moss e Kling abandonaram por quebra, onde Fangio venceu com o Streamliner e Taruffi estava com o W196 de roda aberta. E o campeonato então terminou assim: Fangio com 40 pontos, Moss 23, Castellotti 12, Trinkman 11 e 1/3 e Farina com 10 e 1/3. Após o término da temporada, a Mercedes decidiu abandonar a Fórmula 1, que só voltaria para a categoria em 2010, após comprar a Brown GP. Para Fangio, a saída da Mercedes teria sido sua melhor oportunidade para abandonar a competição e regressar à sua terra natal, mas as coisas por lá andavam agitadas. Um golpe de Estado contra Juan Perón tinha o derrubado e a nova administração tinha congelado seus bens e os seus negócios. Logo teve de adiar a sua retirada por mais algum tempo. 1955 também viu Fangio tentar a Mille Miglia novamente, mas desta vez sem navegador, dirigindo um Mercedes-Benz 300 SLR. Depois de largar, às 6h58, o motor avançado do carro começou a apresentar problemas. Quando ele chegou a pescar, os mecânicos da Mercedes aparentemente não encontraram nada e o mandaram continuar. Fangio estava perdendo tempo para Moss e Hans Hermann, e quando chegou a Roma, o motor ainda não estava funcionando bem. Novamente, Fangio foi mandado continuar pelos mecânicos que nada encontraram. E quando ele chegou a Florença, alguns estrondos altos foram ouvidos. Então os mecânicos levantaram o capô e descobriram que um dos tubos de injeção de combustível havia quebrado. Então o 300 SLR estava funcionando com apenas 7 cilindros dos 8. Isso não pôde ser consertado e Fangio dirigiu todo o caminho de volta para a Brescia com o motor falhando, terminando em segundo atrás de Moss. A última corrida da Mercedes foi a Targa Florio, em que a Mercedes precisava vencer com o 300 SLR para levar o título sobre a Ferrari e a Jaguar. A Mercedes não havia participado das 2 primeiras corridas em Buenos Aires e Sebring. Fangio, dirigindo com Kling, terminou em segundo, com Moss e Peter Collins vencendo. Isso permitiu que a Mercedes conquistasse o título com 2 pontos de vantagem sobre a Ferrari. Para 1956, Enzo Ferrari chamou Fangio para compor a equipe Ferrari, já que seu melhor piloto Alberto Ascari havia falecido no ano anterior, 3 dias após um mergulho em Mônaco, durante testes privados. Assim, a Ferrari formou a Lancia Ferrari, adquirindo modelos D50 da equipe Lancia e montou uma forte equipe com Fangio, Eugênio Castellotti, Luigi Musso e Peter Collins. Fangio, sem muita escolha, aceitou pelo fato de ser o melhor carro na época, mesmo não aprovando o método de trabalho da Ferrari, e dessa forma não teve um relacionamento muito amigável com Enzo Ferrari e o diretor de equipe Heraldo Sculatti. A temporada começou em Buenos Aires, em um grid formado por Ferraris e Maseratis, onde Fangio fez a pole com 2,2 segundos sobre o seu companheiro Castellotti. Na corrida, o argentino Carlos Mendes-Guy, seguido de seu companheiro de Maserati Stirling Moss, que não ficou a pé após a saída da Mercedes, assumiram a frente e abriram. Fangio vinha em terceiro, com problemas na bomba de combustível. Após 30 voltas, assumiu o carro de Musso, que não conseguiu sequer terminar uma volta com o carro de Fangio. Após essa troca, Fangio voltou em quinto com força total. Passou Jambera rapidamente e quando estava chegando próximo aos 3 primeiros, viu, em questão de 3 voltas, Castellotti abandonar por quebra de câmbio, Mendes-Guy por problema na transmissão e Moss com o motor fumaceando lentamente parou na pista. A vitória caiu no colo de Fangio e trouxe Jambera em segundo e Hawthorne em terceiro. Antes de chegar em Mônaco, Fangio fez 2 corridas extra-campeonato, vencendo o GP de Siracusa, em dobradinha com Castellotti, e abandonando o International British Trophy, com problemas de embreagem. Essas foram as únicas participações de Fangio fora das corridas oficiais nesse ano. Em Mônaco, 13 de maio, Fangio fez a pole seguido de Moss, que largando do meio da primeira linha, passou à frente na Gasworks na primeira volta e lidera todas as voltas. Fangio não estava tendo um bom dia. Acertou os fardos de palha na volta 2, fazendo com que Shell e Musso batessem e abandonassem, e na volta 32 bateu na parede do Porto, entortando uma roda traseira.
então entregou o carro para Castellotti após o pit stop para a troca da roda. Na volta 54, Collins entrou no box e entregou seu carro para Fangio. Ele retomou em terceiro e ultrapassou Berra para segundo na volta 70, mas estava 47 segundos atrás de Moss. Na volta 86, os freios da Maserati de César Perdiza travaram ao receber uma volta de Moss. O contato resultante fez com que o capô de Moss se levantasse, permitindo que Fangio diminuísse a diferença em 2 segundos a cada volta, mas Moss venceu com uma vantagem de 6 segundos. Após o Grande Prêmio de Mônaco, Fangio solicitou à Ferrari um mecânico exclusivamente para o seu carro, já que a Ferrari não tinha mecânicos exclusivos para nenhum dos carros, como a Mercedes tinha. A Ferrari então atendeu o pedido de Fangio e o desempenho do carro de Fangio melhoraria nas corridas seguintes, visto que até ali não tinha conseguido completar uma corrida sem ter que fazer trocas, e nisso estava em segundo no campeonato, mesmo tendo vencido uma corrida e ficado em segundo na outra. Os pontos compartilhados com os donos originais dos carros faziam Fangio ter apenas 9 pontos, e Jean Berra, que chegou em segundo e terceiro sem dividir carro, estava à frente com 10 pontos. No GP de Spa, em 3 de junho, Fangio fez o melhor tempo na quinta-feira de treino, 5 segundos à frente de Moss, pois na sexta e sábado choveu e os tempos não baixaram. Na corrida, Fangio, que havia aberto a distância de Peter Collins, teve problema na transmissão e abandonou, e as duas Ferraris restantes fizeram a dobradinha. Na França, Fangio larga na pole, mas durante a corrida não tem um bom ritmo e acaba em quarto, com mais uma vitória de Collins que tirava a distância de Fangio no campeonato. No GP seguinte, em Silverstone, Fangio larga em segundo, atrás de Moss, que durante a corrida tem problemas no eixo de transmissão e abandona, e Fangio leva essa para casa para conseguir se aproximar de Collins no campeonato. Para o GP da Alemanha, Fangio mostrou por que era então o único tricampeão mundial. Fez a pole, porém, durante a corrida vimos 16 dos 22 carros abandonar, e em um deles ainda foi desclassificado, Bruce Halford. Os 5 que sobraram levaram os pontos. Fangio venceu e com moral, quebrando o recorde de volta no circuito que estava há 17 anos nas mãos de Hermann Lang, e os 4 seguintes foram as Maseratis de Moss, 46 segundos atrás, Berra, 7 minutos e 38 segundos depois, e Paco Gaudia e Luiz Rosier 2 e 3 voltas atrás, respectivamente. Vale citar que as provas que seriam disputadas na Holanda e Espanha foram canceladas devido à crise de Suez, que elevaram em muito os preços do petróleo, dificultando financeiramente para as equipes e pilotos. A corrida de encerramento do campeonato foi em Monza, e o título estava sendo disputado entre Fangio, Collins e Berra. Com 8 pontos de vantagem, a única forma de Fangio não vencer seria Collins ou Berra vencer a corrida e Fangio não pontuar. Então, Fangio já chegou, fez a pole para apavorar. A corrida decorreu normalmente até que Fangio teve que encostar, pois a coluna de direção havia quebrado. A Ferrari ordenou que Luigi Musso parasse e cedesse seu carro para Fangio, mas este recusou. Fangio iria ver o seu companheiro de equipe Peter Collins vencer a corrida e o campeonato, enquanto Berra também abandonava com problema de ignição. Quando? Preste atenção no que eu vou falar agora. A 15 voltas do fim, Collins entrou nos boxes e cedeu o carro para Fangio, que voltou à corrida e chegou em segundo, partilhando os pontos com Collins e conseguindo seu 4º título, o 3º consecutivo. Moss venceu a corrida e tomou o vice-campeonato de Collins. Tal decisão de Collins foi espantosa. Quem em sua consciência entregaria o carro para o seu rival vencer o campeonato? Mais tarde, Collins foi questionado de sua decisão e afirmou que tinha feito isso porque achava que era muito novo para ser campeão e iria ter tempo para conseguir. Posso adiantar uma coisa aqui para vocês? Ele não conseguiu. E o campeonato terminou assim: Fangio 30 pontos, Moss 27, Collins 25 e Berra 22. Em 57, Fangio decide sair da Ferrari e assumir a posição de Moss, que sai da Maserati e vai para a Vanwall. E o restante da história fica para a parte final do nosso documentário. Peço a todos que curtam o vídeo, comentem se necessário e compartilhem com seus amigos. E se você caiu aqui nesse vídeo e não é um inscrito, não deixe de fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber a notificação de quando sair a parte final. Um abraço a todos e tchau!